E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um vídeo diferente e muito trabalhoso. Hoje eu vou falar sobre a filmografia completa de um diretor que eu gosto muito, o Jordan Peele. Então se você curte a ideia de gravar um vídeo falando sobre a filmografia completa de algum diretor, deixa um like, comenta em algum outro diretor que você quer ver e vamos pro vídeo. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Hoje em dia é sabido sobre a capacidade de alguns atores de comédia fazerem papéis dramáticos muito bem. Adam Sandler em Joias Brutas, Jim Carrey em Brilho Eterno de Mente Sem Lembranças e Steve Carell em Foxcatcher são exemplos disso. Mas um exemplo que não é tão conhecido assim é sobre o ator e diretor Jordan Peele. O Jordan Peele começou sua carreira na arte da comédia. Participou de 5 temporadas de Mad, co-produziu e co-estreou com Keegan-Michael Key na série de comédia Key Peele, esse tendo muitos vídeos viralizados no YouTube. É sério, o sucesso que essa série faz é bizarro. Você com certeza já viu isso daqui. Sabe aquele meme que tem um cara suando muito? Então, aquele é o Jordan Peele. Sim, aquele cara. Eu sei que não parece, a barba muda muito o cara, mas sim, é ele, é o Jordan Peele suando ali naquela cena. Quem diria que o cara daquele meme ia fazer uma obra-prima como Corra? Mas enfim, eu tô falando demais agora no começo. Em 2017, Jordan Peele resolveu passar por um caminho bem inesperado para um ator de comédia, dirigindo um filme de terror chamado Get Out, ou Corra aqui no Brasil. Um filme que mistura terror e crítica social, denunciando o racismo velado na sociedade dos Estados Unidos. Preconceito esse que acontece o tempo todo, mas é que aparentemente as pessoas não conseguem perceber, por mais óbvio que eles pareçam ser. E é com esse filme sensacional que vamos começar esse vídeo de hoje. O filme começa com um homem afro-americano andando pela rua deserta de um subúrbio repleto de mansões. Enquanto ele fala com alguém no celular, ele comenta se sentir desconfortável por ser o único cara negro ali no meio da noite. Subitamente aparece um carro tocando Run Rabbit Run. Ele fica com medo e tenta fugir, mas acaba sendo atacado e sequestrado. O filme então corta para o nosso protagonista, o fotógrafo Chris, que está se arrumando para viajar e conhecer os pais da namorada Rose. Eles parecem ser um casal normal e amoroso, mas o Chris está preocupado e questiona se a família dela não vai se importar em saber que ele é negro, porque bom, ele é o primeiro namorado negro que ela vai levar pra casa. A Rose responde que os pais não são racistas, e como ela faz pra provar isso pra ele, dizendo que eles votaram no Barack Obama nos 2 mandatos. Durante a viagem, o Chris puxa um cigarro, mas a Rose reclama desse vício dele e joga o cigarro pela janela, dizendo que ele não pode fumar na casa dos pais dela. Que namorada preocupada, né? Muito fofo. Durante a viagem, o Chris liga pro seu melhor amigo, o Rod, um agente da TSA, a Transportation Security Administration, segurança do transporte, que vai ficar tomando do cachorro dele enquanto a viagem ocorre. O Rod é o personagem piadista do filme. Ele brinca falando pro Chris não ir porque pode ser perigoso ir pra uma casa só de brancos. Esse é o melhor personagem do filme. Olha que ele aparece só por uns 5 minutos aqui. Logo depois, um viado atravessa a estrada e a Rose acaba atropelando ele, que morre em seguida. Um policial então aparece e começa a implicar com o Chris. Ele quer a identificação dele, quer o RG, mesmo ele sendo passageiro. A Rose não gosta nem um pouco daquilo e começa a discutir com o policial. Mas o Chris tá acostumado com esse tipo de coisa, dá a identidade pro policial, tudo se resolve e eles saem dali. Chegando até a casa dos pais da Rose, o Chris conhece finalmente o seu sogrão e a sua sogrona, a Missy, que é uma psiquiatra, e o Dean, que é um neurocirurgião. Eles têm 2 funcionários na casa, a Georgina, a empregada, e o Walter, o jardineiro. Os 2 são afro-americanos e se comportam de um jeito muito estranho, até robótico em alguns momentos. O Dean explica que eles foram contratados para cuidar dos pais idosos dele e continuaram a trabalhar para a família depois deles 2 terem morrido. Os sogros do Chris perguntam sobre a família dele, e em um momento ele hesita, mas no final revela que ele foi criado só pela mãe dele, que acabou falecendo quando ele era criança, vítima de um atropelamento. Durante a conversa, a Missy e o Jim percebem que o Chris é fumante, e a Missy se oferece para curar o vício dele com a sessão de hipnose, que o Chris acaba recusando. Todo mundo aparentemente quer muito que o Chris seja um cara saudável. É meio estranho, mas tudo bem. Ninguém gosta do cheiro de cigarro, né? O Jim anuncia que no dia seguinte será festa em homenagem ao avô de Rose. Festa essa que vai ter vários amigos da família. A Georgina, que acaba escutando isso, meio que fica nervosa e acaba derrubando bebida do copo do Chris que ela tá servindo. A Missy fica meio estressada e responde de forma brusca, mandando a Georgina sair e descansar no seu quarto. Do nada temos uma visita. Jeremy, o filho do casal, chegou na casa sem mais nem menos, sem avisar ninguém. Ele estuda medicina, assim como o pai, é arrogante, ofensivo e faz comentários super preconceituosos sobre o Chris. Ele chega até do nada a desafiar o cara pra uma luta, assim do nada, no meio do jantar. Ele é o oposto de outros membros da família. A Missy foi meio grossa com a Georgina, foi, mas o Jeremy é só um belo de um babaca. Quando ele chega, você sabe que as pessoas não gostam de estar perto dele. O Jeremy é só desagradável. Antes de irem dormir, a Rose se desculpa porque a família dela aparentemente é toda esquisita e fala que tá chocado com a postura deles. O Chris reage de um jeito como se mostrasse que já esperava que algo iria acontecer e só responde: eu te avisei.
Sem conseguir dormir à noite, o Chris vê uma porta entreaberta e resolve sair para fumar um cigarro. De repente, no meio da escuridão, o Walter surge correndo na direção dele e quase derruba o cara, mas o Chris consegue desviar a tempo. Depois ele vê a Georgina se olhando no reflexo da janela e sorrindo de um jeito sinistro. Ou é muita autoestima, ou ela é só psicopata mesmo. Quando ele volta para casa, ele acaba encontrando a Missy no corredor, que o convida ele para conversar no escritório dela. Enquanto eles falam, ela começa a mexer numa xícara de chá, mexer com essa colher e acaba hipnotizando o Chris. Ela é quase um X-Men aqui. Sem controle, o Chris é forçado a falar sobre a noite que a mãe dele morreu. Ele tem que reviver à força um dos piores momentos da vida dele. Literalmente abuso psicológico. O que tá acontecendo aqui? Chorando, o Chris se afunda no vazio e vê o que acontece em volta ao longe, como se ele estivesse trancado em sua cabeça. Sim, é daqui que vem aquela imagem super popular do Daniel Kaluuya chorando. Eu não consigo descrever em palavras o quão maravilhosa essa cena é. Não só essa, como outras cenas que vão acontecer ainda. Até que a gente tem algumas desconfianças da família. Todo mundo é esquisito aqui nessa casa. Mas a partir desse momento a gente tem certeza de que o Chris tá correndo perigo. Algo de muito ruim vai acontecer naquele lugar. A cena então corta pro Chris acordando na manhã seguinte e questionando se tudo aquilo realmente aconteceu ou foi só um sonho dele. Mas quando ele encontra o Walter, que pede desculpa pela noite passada e pergunta como foi a conversa com a Missy, ele percebe que sim, aquilo tudo foi real. Ele então percebe que não tem mais vontade de fumar e fica enjoado só de ver um cigarro. Algo que ele comenta com a Rose, que não leva o assunto muito a sério e não liga muito para os comentários sobre o Walter e o jeito estranho que ele age. O filme então corta para a festa, que finalmente vai começar. A Rose fala pro Chris sorrir o tempo inteiro, para causar uma boa primeira impressão, eu acho. Os convidados, todos pessoas mais velhas, ricas e brancas, demonstram bastante interesse no Chris, mas os discursos deles são meio esquisitos e estereotipados. Eles fazem perguntas invasivas, parecem objetificar o corpo do Chris, a ponto de uma velha safada ficar tocando nele. Não é só essa velha que é assim, não. Todos os diálogos com todo mundo dessa festa são muito esquisitos e desconfortantes. As pessoas estão o tempo todo tratando o Chris como um pedaço de carne, falando sobre o corpo dele, sobre como pessoas negras são atléticas e fortes. E quando não é isso, são os comentários ao máximo tentando provar que eles não são racistas. E ao tentar mostrar que eles não são racistas, eles acabam sendo racistas. Irônico, né? Uma dica pra você. Se você não é racista, você não precisa tentar provar que não é. Você só tem que tratar as outras pessoas com o devido respeito e ser uma pessoa normal. Desconfortável com todo aquele papo e aquela galera estranha, o Chris vê ao longe um outro cara negro e vai lá pra falar com ele. Adivinha quem é esse cara? O mesmo do começo do filme, que tinha sido sequestrado. Mas se ele foi sequestrado, por que ele tá aqui, se divertindo nessa festa? Ele se apresenta como Logan King, fala devagar em um tom bastante formal. Parece até que é uma pessoa mais velha falando, não um cara nos seus aparentes 30 anos. O Chris, vendo que tudo tá muito estranho, se afasta daquela multidão, e então ele acaba conhecendo o Jim Hudson, um homem cego e cadeirante que também tava lá sozinho em um canto. Ele é dono de uma galeria de arte. Ele começa a conversar com o Chris e conta que perdeu suas capacidades visuais e motoras com o tempo por conta de uma doença hereditária. Eles batem um papo de 5 minutos, o Chris sai da festa e vai em direção ao quarto dele para ligar pro Rod para contar sobre todas as coisas estranhas que estão acontecendo. Quando ele sobe as escadas, todo mundo que tava conversando e sorrindo no andar de baixo para o que tá fazendo, ficam em silêncio e começam a encarar e tentar ouvir o que é que o Chris tá fazendo no quarto dele. Chegando no quarto, mais uma vez o celular do Chris foi desconectado do carregador. Isso já tinha acontecido antes. Ele achou que só tinha esquecido de conectar o carregador, mas aparentemente não. Alguém tá desconectando o celular dele. Alguém não quer que ele fale com o exterior. Ele até tenta falar com a Rose sobre, mas ela de novo faz pouco caso e fala que pode ter sido a Georgina que acabou desconectando sem querer. No telefone, o Chris fala sobre o que aconteceu sobre a hipnose. O Ron, o personagem mais sensato, fala pra ele tomar cuidado com aquela hipnose e questiona se a Georgina, o Walter e o Logan não foram escravizados por aquelas pessoas. Ah, Roy, isso aqui é muita loucura. Não tem como isso acontecer. Depois do Chris terminar de conversar com o Rod e desligar o celular, a Georgina aparece do nada. Ela começa a pedir desculpas porque pode ter desconectado o celular sem querer quando limpava o quarto. O Chris tenta conversar com ela pra falar que tá tudo bem, acontece, e tenta puxar um papo com ela, tentar criar um amigo naquela casa, confessando que tá muito nervoso com as pessoas dali. A Georgina mantém um sorriso inabalável e começa a defender a família. Da Rose. Enquanto as lágrimas vão caindo do rosto dela, ela fala: esta não é minha experiência. Eles nos tratam como se fosse família. Esse filme é maravilhoso. Quando volta à festa, o Chris é cercado pela multidão, que começa a perguntar pra ele se ser negro é uma vantagem ou uma desvantagem na sociedade atual. Assim, do nada, sem mais nem menos, sem nem perguntar um oi, tudo bem, bom dia, nem nada do tipo. Procurando apoio naquela situação bizarra, ele passa a questão pro Logan, que é daquele jeito dele meio velho, que na experiência que ele tem, ele nunca passou por nada errado. Enquanto ele tá se explicando, o Chris resolve tirar uma foto do Logan, mas acaba esquecendo o flash ligado. E meu irmão, quando essa foto é tirada, o nariz do Logan começa a sangrar, o olho dele
muda, como se ele tivesse acabado de voltar de algum lugar distante, como se ele não estivesse controlando aquele corpo, e o cara fica muito agressivo. Ele parte em direção do Chris, empurra ele e começa a repetir e gritar: sai fora, vai embora daqui. As pessoas então começam a segurar o Logan e levam ele pra longe. O pessoal tenta acolher o Chris e tentar explicar o que aconteceu, mas eu não sei se dá pra acreditar nisso aqui não. A desculpa criada aqui é que a ansiedade e a epilepsia fizeram com que ele tivesse aquele surto de raiva do nada. Surto esse causado por um flash de câmera. Como isso faz sentido, eu não sei também. O Logan tá hipnotizado e volta à sua personalidade anterior, dizendo que ele teve um ataque de epilepsia e pede desculpas a todo mundo. Nem um pouco suspeito, né? Se ela consegue controlar o Jason e acabar com o vício do Chris, imagina o que mais ela não consegue fazer. Afastados da família, o Chris comenta com a Rose que durante o episódio ele ficou com a impressão de que conhecia aquele homem de algum lugar. Não o tal Logan, mas o homem que atacou ele. O homem que mandou ele sair daquela casa. Enquanto ele tá em choque, a Rose tenta convencer ele de que tá tudo bem, que nada de errado mais vai acontecer. O Jim tá conduzindo a partida de bingo, que na verdade é um leilão disfarçado, com um retrato do Chris em exposição. E é o Jim Hudson, o cadeirante cego, que vence. Sim, ele comprou o Chris. O Chris está decidido a ir embora, mas ele lembra da culpa que ele sente por não ter conseguido ajudar sua mãe na noite que ela morreu. Culpa essa que se intensificou com a hipnose e não tem coragem de abandonar Rose ali. Um tempo depois ele manda uma foto do Logan pro Rod. E olha só, ele o reconhece. Aquele homem não é Logan King, é Dre, um homem que eles conheceram uns anos atrás, mas agora tá totalmente diferente. O Rod manda o Chris vazar dali porque tem algo muito errado acontecendo. Mas antes que ele consiga terminar o argumento, o celular descarrega. O Chris então fala com a Rose que ele quer ir embora daquele lugar. Ela não entende muito bem o porquê, mas aceita e vai arrumar suas coisas. Enquanto o Chris tá fazendo a mala dele, ele começa a mexer em algumas coisas da Rose e encontra várias fotografias. Em todas essas fotografias, a Rose tá pousando de forma apaixonada com um homem negro diferente, incluindo o Walter. Em uma dessas fotos, ela está com a mulher, a Georgina. Esse lugar não me cheira bem, Chris, sai daí. Quando a Rose aparece pra eles irem embora, acontece um outro probleminha. As chaves não estão em lugar nenhum. Essa cena aqui é muito tensa. A família começa meio que cercar o Chris, meio que todo mundo fica numa porta diferente, ele começa a se sentir sufocado e pede a chave, e a Rose não dá chave, ele começa a ficar mais nervoso, o pessoal cercando ele, falando com ele grita com a Rose e ela começa a ficar desesperada até que, enfim, acaba o teatro e a Rose desmancha aquela fachada falsa dela de namorada preocupada. Mais uma ótima cena. Quando o Chris tenta revidar de algum jeito para fugir dali, a Missy consegue fazer ele desmaiar apenas batendo com a colher na xícara de chá. Inconsciente, ele se sente caindo novamente no vazio e apenas consegue ver de longe o que está acontecendo. O Rod tenta ligar para ele várias vezes, mas o celular está descarregado. Aí ele resolve procurar o Dre na internet e descobre que ele está desaparecido há alguns meses. O Chris então acorda amarrado em uma cadeira no escritório e é forçado a assistir uma propaganda narrada por Roman, patriarca da família, o avô de Rose. A gravação é de décadas atrás. A Rose e o Jeremy ainda eram crianças e os seus pais aparecem bem mais novos na gravação. No vídeo, Roman conversa com a pessoa que está assistindo com entusiasmo, declarando que essa pessoa foi escolhida por suas aptidões físicas e que a pessoa que está assistindo irá fazer parte de algo maior, o Projeto Coágula, unir a mente de um branco com o corpo de um negro. Eu não preciso comentar o quão problemático isso aqui é, né? Aí que você finalmente começa a ligar os pontos. A Rose não tava com raiva do policial porque ele pediu o RG do Chris, mesmo ele sem estar dirigindo, porque aquilo seria uma injustiça. Ela não queria deixar rastros. Ela não queria que a polícia soubesse que o Chris estava indo lá para a casa dela. Ela não queria que o Chris parasse de fumar porque ela se preocupa com a saúde dele. Não necessariamente. Ela se preocupa com a saúde do corpo dele porque o corpo vai ser usado por uma outra pessoa. Por isso que todo mundo da família queria que o Chris parasse de fumar e por isso que todo mundo naquela festa ficava admirando o belo corpo dele. Porque um deles ia usar aquele corpo. Durante esse tempo, Rod continua procurando um amigo e pede ajuda por alguns detetives que riem da situação e acham que ele tá paranoico. É difícil de acreditar em um cara que tá falando sobre lavagem cerebral e escravos sexuais, né? Ele então resolve ligar pra Rose, que fala que o Chris foi embora dias antes. Essa cena é bizarra, tá? A Rose conversa com o Rod um tom preocupado sobre o Chris, mas o rosto dela continua imóvel e sem nenhum tipo de expressão. Ela desconversa e o Rod percebe que ela vai ter que ir atrás do Chris ele mesmo se quiser salvar o amigo. O Chris então é desacordado novamente e quando ele acorda, ele está vendo agora a imagem do Jim Hudson na TV, o cara cadeirante que ele tinha conhecido mais cedo. Ele então passa a descrever o procedimento que o Chris vai ser submetido. A hipnose é a primeira fase, depois a preparação mental e finalmente o transplante. O cérebro do Jim vai ser colocado no corpo do Chris, mas uma parte da mente dele vai ficar lá, presa no fundo da sua consciência. Ele vai poder ver, ouvir, mas não terá controle sobre si mesmo. O desgraçado também deixa claro que no caso dele não se trata de racismo. Ele só quer roubar os olhos do Chris. Ele quer ter os olhos de um artista novamente. Com o fim do vídeo, o Chris então percebe que tem pedaços de algodão saindo dos braços da cadeira. Então ele tem um plano. Ele pega esses pedaços de algodão e consegue tampar os ouvidos, assim resistir na próxima sessão de hipnose. Quando a bostinha do Jeremy vem buscar ele para
cirurgia, o Chris levanta da cadeira e desmaia o desgraçado e foge dali. E quando ele foge, ele acaba encontrando o Jim, que já tinha começado a fazer a cirurgia, e mata ele usando a cabeça de viado empalhado que tinha na casa. É interessante essa cena quando você lembra que no começo do filme, quando o Dre foi sequestrado, no carro tocava a música Run Rabbit Run. O Dre era o Rabbit, era o coelho que estava sendo caçado por aquelas pessoas na van. Depois a caça se tornou o Chris, que agora conseguiu se revoltar e matar o seu caçador, o Jim, o pai da família. Eu posso ter dado uma viajada nessa parte, mas bom, dá pra interpretar desse jeito, eu acho. Chris então tenta encontrar a Missy no andar de baixo. Ela tenta até hipnotizar e atacar ele, mas o Chris é mais rápido e finaliza ela super rápido. O Jeremy então aparece e tenta desacordar o Chris. O vaso ruim não quebra fácil, né? Mas o Chris é mais esperto e finaliza o bostinho de vez. Nesse meio tempo, a Rose estava de fone de ouvido no quarto dela, procurando por mais afrodescendentes para ela poder enganar. Essa menina é tão bizarra que ela pendura imagens na parede de todas as vítimas que ela conseguiu fazer até agora. Quando o Chris está saindo de carro, a Georgina se joga na frente e acaba sendo atropelada. A Rose acaba despertando com o barulho do acidente e desce as escadas com uma arma. Já que o Chris ainda tem aqueles traumas por não ter conseguido ajudar a mãe dele, ele não consegue deixar a Georgina ferida no chão e coloca o corpo dela desmado no banco do carro. Mas o lerdão esqueceu que quem controla o corpo é outra pessoa. A Georgina então acorda e acaba causando um acidente, onde o carro bate. E aqui a gente descobre que a Georgina é a avó e o Walter o avô da Rose. Depois do acidente, o Chris está todo estourado e ferrado lá, e ele é atacado pela Rose e o Walter. Ele entra em luta corporal com o Walter, e quando o Walter está quase vencendo, o Chris consegue pegar o celular e apontar o flash pros olhos dele, quebrando a hipnose. Nesse momento, o jardineiro fora da hipnose pede a arma da Rose para finalizar o Chris. Ela não tinha percebido que ele saiu da hipnose e acaba levando um tiro na barriga. Depois de fazer isso, o Walter então acaba finalizando com a sua própria vida. Se ele não pode controlar o seu corpo, é melhor nem viver mais. Mas a piranha da Rose ainda tá viva, tá? Ela tenta mexer com o psicológico do Chris, dizendo que ama ele, mas o Chris não se deixa levar e começa a estrangular a desgraçada. Mas quando ele tá prestes a finalizar ela, ele escuta as sirenes de polícia. O Chris então para, levanta os braços e a Rose começa com um joguinho de vítima dela pedindo ajuda. Mas adivinha só que tá na viatura, o melhor personagem do filme, o melhor amigo do Chris, o Rod. O Chris então entra no veículo, visivelmente abalado por toda aquela desgraça que acabou de acontecer, e o Rod, meio sem jeito, fala: eu te avisei pra não ir naquela casa. O filme então termina com os dois saindo dali e a desgraçada da Rose finalmente morrendo lá no meio da estrada. Já foi tarde. Eu não imaginava que isso ia acontecer, mas sim, foi um final em que o Chris consegue sobreviver, consegue se safar daquilo tudo. Mas quase que esse não foi o final que foi pro cinema. Esse filme tem 3 finais alternativos. Em um deles, nesse final, quem chega lá para resgatar o Chris não é um amigo dele, e sim a polícia. A polícia vê toda aquela cena e obviamente assume que foi o Chris que fez aquilo tudo, finalizando a família e os funcionários de lá. E ele então vai preso. Algum tempo depois, o Rod vai visitar ele, só que o Chris ele se recusa a falar sobre o que aconteceu. Pode ser porque é uma história muito bizarra pra contar, ele mesmo pode estar querendo se enganar e dizer que aquilo tudo foi só uma loucura da cabeça dele, ou simplesmente porque ele sabe que mesmo se ele tentar contar a verdade, ninguém vai acreditar nele. Então esse é um final realista, bem mais realista que o final que foi pro filme final, mas também é um final bem triste. O Jordan Peele resolveu usar esse final mais alegre, mais feliz, porque ele queria que o filme tivesse um herói. Ele queria que o Chris fosse o herói dessa história e não só mais uma vítima. E ainda bem que ele escolheu isso, tá? Porque eu ia ficar muito pistola com esse final. Eu assisti Corra pela primeira vez lá em 2018, 2019. Nessa época eu era um adolescente que não tinha muita noção das coisas. Bom, o que mudou é que agora eu sou uma adulta que não tem muita noção das coisas. Corra foi a primeira vez que eu vi o racismo desse seu jeito mais escondido, mais entre linhas. Obviamente eu tinha noção do que preconceito era, mas foi com esse filme que eu comecei a perceber o quão enraizado isso tá na nossa sociedade. O quanto nós, eu e você, mesmo sem perceber, mesmo sem querer, somos muito preconceituosos no nosso dia a dia. Depois de assistir Corra e um tempo depois ler o livro Pequeno Manual Antirracista, foi que então eu comecei a perceber no meu ciclo social e no meu dia a dia o racismo estrutural. Foi esse filme que me fez pela primeira vez pensar de verdade no que é ser uma pessoa negra, o que é ser negro nesse mundo que a gente vive hoje. É o tipo de filme que ele significa muito mais pra mim do que ele pode significar pra você. Ele não é só mais um filme que fala sobre racismo, ele não é só mais um filme que consegue entreter, consegue emocionar. Ele é realmente um filme que mudou minha vida, mudou o jeito com que eu vejo o mundo. Foi a primeira vez que uma obra realmente mexeu com a minha cabeça de adolescente. E eu sou muito grato por isso. Me fez amadurecer e me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Me fez me tornar o homem que eu sou hoje. Muito obrigado, Jordan Peele. Falei bonito, tá? Toma, viado. Com um orçamento de 4,5 milhões, o filme arrecadou 252 milhões em todo o mundo, sendo o filme mais lucrativo daquele ano. No IMDb, o filme contém uma nota de 7,8. Só não tem uma nota maior porque muitas pessoas assistiram esse filme e o consideraram um filme racista. Um filme que trata sobre o racismo nos Estados Unidos é um filme racista, aparentemente. Eu tô falando especificamente das avaliações no Brasil, porque eu moro no Brasil. Então esse filme aqui, ele fala muito mais com a comunidade, com as pessoas, com os afrodescendentes
dos Estados Unidos, porque o racismo aqui é tratado na maneira em que os americanos vivem ele. Então eu entendo que em algumas partes ele pode parecer meio exagerado, em que o Chris pode parecer muito incomodado com o fato de ele ser a única pessoa negra no local, mas acredite, isso é grande coisa aqui no Brasil e é grande coisa nos Estados Unidos. Não é simplesmente uma visita na casa dos pais. É uma visita à casa dos pais da sua namorada branca, onde você é o único cara negro e as outras pessoas que são negras naquele lugar são os empregados. Alguns outros críticos falam mais sobre o procedimento de mudança de corpo, que não faz muito sentido, ou do porquê que um flash de câmera poderia fazer com que o dono do corpo voltasse a tomar o controle, porque seria algo tão frágil assim de acontecer. Eu acho que essas pessoas nunca assistiram um filme de ficção científica na vida. Sabe aquela pessoa que assiste um filme de ficção, tipo um Velozes e Furiosos da vida, e fala, nossa, que mentirada. Nem tudo é 100% cientificamente correto, cara. Nem tudo tem que fazer o máximo de sentido possível. Relaxa. Eu acho que essas pessoas estavam querendo encontrar algo pra reclamar do filme sem meio que saber o que fazer. Esse filme é tão bom que ele levou a estatueta de melhor roteiro no Oscar de 2018. Sendo essa a primeira vitória de um cineasta negro no Oscar. O Oscar existe desde 1929 e só em 2018 um homem negro ganhou. Pois é. E a vitória do Jordan Peele como melhor roteiro original trouxe mais diversidade pro Oscar, olha só. Em 2019, o prêmio foi vencido por Spike Lee, pelo filme Infiltrado na Clã, e em 2020, o diretor sul-coreano Bong Joon-ho levou a estatueta pelo filme Parasita. Então, meio que o Jordan Peele foi o pioneiro aí de mostrar pra Hollywood, de mostrar pro Oscar, olha só, hein? Não só pessoas brancas fazem filmes. Depois desse sucesso, todo mundo queria um novo filme do Jordan Peele. Então, em 2019, um novo filme saiu do forno, Nós. Não Eu e Você, esse é o nome do filme. O filme conta a história do casal formado entre Adelaide e Gabe, que vão passar uma família passar um final de semana na praia. Porém, com o surgimento de duplicadas deles mesmos, a vida deles é colocada de cabeça pra baixo. Esse aqui é pra te deixar confuso o tempo todo. O filme começa em 1986, com reportagens sobre um movimento chamado Range Across America, onde 6 milhões de americanos vão ficar de mãos dadas passando por todos os Estados Unidos, formando assim uma corrente em protesto para combater a fome no país. Um movimento que realmente aconteceu na vida real. Mudamos então para uma família que está passando o aniversário da pequena Adelaide em um parque de diversões. Adelaide ganha uma camiseta de brinde do seu pai, Russell, e a sua mãe pede para ele ficar de olho nela enquanto ela vai ao banheiro. Porém, quando ele vira as costas para jogar, ela começa a sair de perto dele e sai andando pelo parque em direção ao mar. No caminho, ela passa por um homem com a placa escrita a passagem bíblica, capítulo 11, versículo 11. Trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham aclamar a mim, eu não os ouvirei. Adelaide então vê uma atração chamada Vision Quest, uma casa de espelhos, e resolve entrar lá. Não demora muito até que ela fique com medo e comece a assoviar para liberar a atenção, mas alguém responde ao assovio dela com outro assovio. Após andar um pouco, ela encontra um estranho reflexo dela mesma, porém de costas. O filme então corta para anos depois, com Adelaide já adulta e um carro indo passar um final de semana na praia com sua família. O Gabe, seu esposo, Jason, filho mais novo, e Zara, a filha mais velha. Enquanto ela come o morango, Adelaide lembra-se da consulta que teve com o psicólogo após ela se perder no parque e ser encontrada pelos seus pais. A garotinha não falava uma palavra após o ocorrido e agia de maneira insensível com as pessoas, como se ela tivesse perdido todas as suas emoções. Voltando ao presente, já na casa, Adelaide demonstra o descontentamento dela em ir para casa na praia, mas acaba cedendo porque acha que vai ser uma boa memória para as crianças. Eles então saem de casa e partem em direção à praia. Só se passaram 20 minutos de filme, essa família aqui já é muito crível. Todo mundo tem personalidade e são carismáticos, você já começa a gostar deles assim logo de cara. Quando chegam à praia, a mesma que Adelaide se perdeu quando era criança, eles passam por uma ambulância que está acolhendo o homem que está ferido, o mesmo homem que Adelaide viu quando era criança, com a placa escrita capítulo 11, versículo 11. Esse filme aqui tem muito simbolismo e muita alegoria, então eu vou fazer o meu melhor para deixar a história o mais simples possível para vocês entenderem. Na praia eles encontram com um casal de amigos, o Josh, a Kate e as suas filhas Becca e Lindsay. As crianças conversam e brincam um pouco na praia e o Jason resolve sair para usar o banheiro. Adelaide percebe então que o Jason sumiu da vista dela e, como a bela mãe protetora que é, sai desesperada à procura dele. Mas ela não demora muito a encontrar ele não, porém algo estranho aconteceu enquanto o Jason estava no banheiro. Lá ele encontra um homem esquisito de braços abertos e aparentemente sangrando, mas como a gente viu, nada de errado aconteceu com ele. Mais tarde, quando Adelaide vai colocar Jason na cama, ela encontra um desenho do Jason e do homem estranho na praia. Isso deixa ela apavorada e ela fala com o Gabe que quer ir embora daquele lugar. Então é que a gente finalmente descobre o que realmente aconteceu com ela naquela atração quando ela era criança. A Adelaide conta que encontrou uma garota exatamente igual a ela na atração escondida do parque. Inclusive, a garota tinha uma camisa extremamente parecida com aquela que ela tinha acabado de ganhar do pai dela. O Gabe não acredita muito naquilo tudo e tenta reconfortar a Adelaide, que tá muito assustada por ter que relembrar daquele momento. Aí, do nada, a luz acaba e o Jason aparece para falar que tem uma família estranha em frente à casa deles. Isso deixa a Adelaide ainda mais apavorada. O Gabe sai da casa e tenta afastar os estranhos dali, mas eles não falam nada e nem saem do lugar. Parece até estátuas paradas ali. A família então vai ter que lidar com aquelas pessoas enquanto a emergência não chega. Eles só vão aparecer ali depois de 14
14 minutos. O Gabe resolve tentar uma abordagem mais agressiva, dessa vez com um taco de beisebol, mas isso não resolve muita coisa não. Só faz com que a família estranha comece a se mover em direção da casa. Sem se esforçar muito, eles conseguem entrar. Por alguma razão, um deles sabia que tinha uma chave escondida na frente da casa. E logo a gente percebe o porquê disso. Aquela família invasora é exatamente igual à família da Adelaide. Tirando algumas características, eles são basicamente clones, usando roupões vermelhos e tesouras douradas. Depois das duas famílias se reunirem na sala, a duplicada da Adelaide começa a contar uma história. A história de uma garotinha que tinha uma sombra. Tudo o que ela fazia, a sombra tinha que copiar. Se a garota fosse comer um coelho assado, a sombra tinha que comer o animal ainda vivo e cru. Se a garota ganhasse um presente fofo e macio de Natal, a sombra ganhava presentes duros e ásperos que machucavam sua mão ao brincar. Um belo dia, a garota, agora mais velha, conheceu um homem, se apaixonou e eles ficaram juntos. A sombra, mesmo sem querer, fez o mesmo. Quando a garota deu à luz à primeira filha, uma linda garotinha, a sombra deu à luz a uma psicopata. Quando a garota deu à luz ao segundo filho, um garotinho, a sombra teve que cortar a barriga para tirar o bebê de lá, sozinha. Depois de tanto sofrer, a sombra resolveu ir atrás da garota e finalmente ela chegou. A família Sombra é composta por Abraham, o pai, Red, a mãe, Umbre, a filha e Pluto, o filho. A Red obriga a Adelaide a se algemar e cada membro da família Sombra fica responsável pelo seu original. O Gabe, machucado, é levado pelo Abraham, a Zora, que é corredora, foge para ser perseguida pela Umbre e o Jason sai com Pluto. Enquanto a Adelaide está na casa com Red, o Gabe, que tinha sido desacordado e levado para o seu barco, consegue enganar o Abraham e se livrar dele. Pelo menos por um momento, depois ele acaba voltando, mas o Gabe o finaliza usando o motor do barco. Adelaide aproveita uma distração da Red, se solta da mesa que estava presa, algemada, pega o Jason e sai correndo da casa. Ela encontra a Zora em frente e eles começam a correr em direção ao pier para entrar no barco que o Gabe tá. Lembra da família de amigos do começo do filme? Então, eles estão de volta aqui. A Kate escuta uns barulhos estranhos vindo de fora da casa, o Josh não leva muito a sério e nem vê ninguém do lado de fora, mas quando eles menos esperam, as suas duplicadas aparecem e dão tesouradas no pescoço de cada um. A Kate então usa as últimas forças que ela tem e pede para a Alexa, aqui desse filme, ligar para a polícia. Mas como a Alexa daqui é tão inteligente quanto a Alexa da vida real, ela entende que tem que tocar a música Fuck the Police. F nos comentários para a família, descansa em paz. Então, sabe para onde a Adelaide e a família dela estavam indo de barco? Justamente para casa da Kate e do Josh. Chegando lá, a Adelaide é pega pela família Sombra e o Gabe pede para as crianças correrem e se prepara para enfrentar o Josh Sombra, tirando ele de perto da casa. O interessante aqui é que a Adelaide ataca o Josh das sombras usando um poker de fogueira e ela ataca a cabeça dele. E mesmo assim ele age como se nada tivesse acontecido. É quase uma espécie de zumbi, só que sem a parte de tá podre andando por aí. Dá pra ver isso aqui até como uma referência, porque a camisa que a Adelaide ganhou do pai dela no começo do filme é uma camisa do Thriller, do clipe do Michael Jackson. E o que acontece nesse clipe? Os zumbis imitam os passos de dança do Michael Jackson. Então você vê essa conexão aí. Ah, eu não tinha comentado, mas nenhuma das duplicatas conseguem falar. Eles todos se comunicam com grunhidos. A única que consegue se comunicar realmente falando é a Red. A Zora e o Jason entram escondidos na casa para dar cabo das sombras da Lindsay e da Becca e salvar sua mãe. Na real, a Zora sozinha consegue se livrar das duas. Grandes personagens dessa Lindsay e Becca, hein? Nunca esquecerei de vocês. Enquanto a Adelaide está presa com a sombra da Kate no quarto, o Gabe está fugindo da sombra do Josh. Ele resolve se esconder no barco do Josh, mas acaba sendo encontrado e os dois saem na mão. De volta a Adelaide, a Zora então definiu no quarto para dar cabo da sombra da Kate, mas o plano falha e quem acaba tendo que salvar ela é o Jason. O Gabe conseguiu vencer a luta com a sombra do Josh e volta para casa para se reunir com a família dele. Lá eles começam a assistir as notícias na TV e percebem que tem muitos relatos de pessoas vestindo vermelho e atacando os outros. Atacando e fazendo a corrente humana do Range Across America, que a gente viu no começo do filme. A Adelaide dá a ideia deles saírem daquele lugar, já que se as duplicadas pensam igual a eles, sabem que eles vão pensar em ficar lá e usar aquele lugar de local seguro. O Gabe não curte muito a ideia, mas acaba cedendo. Depois da Adelaide finalizar friamente a Lindsay ou a Becca, não sei diferenciar, que ainda estava viva lá, eles vão sair de carro. E olha só quem vai dirigir a Zora. E como primeiro teste, ela resolve atropelar a Umbre que apareceu ali do nada. De primeiro não dá muito certo, mas depois ela consegue jogar a mina lá na casa do caramba, finalizando o tempo depois. Então até agora foram o Abraham e a Umbre. Tá faltando o Pluto e a Red. Um tempo se passa, o dia amanhece, e a Zora deu lugar no volante para sua mãe. Enquanto eles passam pela cidade, a estrada estava trancada por um carro que Pluto colocou fogo. A Adelaide sai do carro e tenta convencer o Pluto para ele sair dali, mas o Jason percebe que aquilo é uma armadilha para colocar fogo no carro deles. Ele então consegue fazer com que o Pluto copie o seu movimento e se atire no fogo. Por alguma razão, a Adelaide fica muito triste em ver que aquilo aconteceu, é até como se ela não quisesse que o Pluto morresse. Bem estranho. É interessante que a existência dessas sombras é baseada em imitar as pessoas reais. Elas terem se revoltado e irem para o mundo real, irem para o mundo certo, é algo antinatural. Então mesmo que eles tentem tomar decisões por si mesmos, eles acabam cedendo dessa força que é ter que repetir o que as pessoas de cima fazem. Nesse meio tempo, a Red, que estava escondida, consegue raptar o Jason. Por alguma razão, a Adelaide sabe exatamente onde a Red o levou, para a atração do circo. Lá ela passa pelos espelhos e passa por uma passagem que leva até o subterrâneo. Ela desce uma escada rolante e chega até um lugar bem estranho. Parece uma mistura de shopping com backrooms. O lugar é cheio de portas e repleto de coelhos andando pelo local. Aquele é o lugar de onde as sombras vieram, um lugar escondido sem natureza, sem vida. Tá pronto pra viagem maluca? Vamos lá. A Adelaide conta a Red que começa a falar sobre as sombras, ou acorrentados. Eu não chamei eles assim o filme todo, mas tudo bem. E sobre aquele lugar em que eles vivem. Ela diz que acha que eles foram feitos por humanos
para serem cópias das pessoas reais, para assim poder usá-los para controlar os de cima, como se fosse um tipo de marionete. Só que eles podiam duplicar corpos, mas não almas. Então os acorrentados sem utilidade foram largados ali embaixo por gerações, esquecidos pelos seus criadores. Aí você pode estar se perguntando, como ninguém descobriu isso antes? Como é que eles vivem ali e ninguém encontrou? De onde vem o suprimento deles? De onde vem os coelhos? O que tá acontecendo aqui? Alegorias em simbologia, cara. Já era pra tu estar acostumado com isso já. Nós então temos cenas de como que era a vida dos acorrentados vivendo naquele lugar, tendo que replicar de maneira agoniante cada ação dos de cima, mesmo contra a própria vontade. É incrível o trabalho que o Jordan Peele faz aqui, mostrando como as ações do mundo de cima refletem no mundo de baixo. Aí você pode estar se perguntando como é que a Red saiu desse padrão de movimentos da Adelaide. Ela não conseguiu. A Adelaide, por um acaso, por destino, porque Deus quis, acabou fazendo um caminho perfeito que fez com que ela se encontrasse com a Red. A própria Red diz que vê isso aqui como sendo a vontade de Deus. Aqui então a gente descobre que a Adelaide na verdade não é a Adelaide, mas sim a acorrentada que trocou de lugar com ela. Então a Adelaide real teve que viver como acorrentada enquanto a Red foi viver como Adelaide. Por isso que após o desaparecimento no parque ela estava tão estranha, não falava nem demonstrava emoções. E por isso que a Red, que agora a gente sabe que é a Adelaide real, conseguiu quebrar aquele ciclo da acorrentada. Ela conseguiu usar sua vontade própria para criar um movimento, fazer um plano e tirar os acorrentados daquele lugar. O movimento Range Across America aqui feito pelos acorrentados é nada mais nada menos que um protesto, de um jeito de chamar a atenção do mundo e mostrar que eles existem. As duas então entram em uma luta corporal bem teatral, já que a Adelaide fez balé quando criança, e apesar de no começo a Adelaide estar perdendo, no fim é ela quem prevalece e finaliza a Red. Ela quebra o pescoço da Red, isso aqui é uma loucura, tá? O Jason, que estava escondido o tempo todo, ouviu toda a história e vai ter que viver agora sabendo que a sua mãe roubou a vida de outra pessoa para viver aquela realidade. O filme então termina com a Adelaide falsa relembrando de como ela fez para trocar de lugar com a Adelaide verdadeira e dos momentos que ela passou quando criança para aprender a ser humano com vontade própria. Ela então olha pro Jason e sorri, sabendo que finalmente pode viver a vida sem se preocupar mais com a sua outra metade. O moleque tá cheio de traumas agora. Assim como de costume, esse filme aqui também tem as suas críticas sociais. Algumas mais nas entrelinhas, outras bem escancaradas para você ver. Você pode interpretar que em alguns momentos o filme trata sobre desigualdade social, privilégios, falho sistema carcerário dos Estados Unidos, racismo, dentre outros temas. As próprias tesouras que as duplicatas usam têm uma simbologia por trás. Elas simbolizam duas partes que se conectam, dois corpos que dividem a mesma alma. Assim como os acorrentados e as pessoas de cima. Os acorrentados se alimentam apenas de coelhos crus, animais que estão lá apenas para serem alimentados, reproduzirem e morrerem, fazendo uma metáfora à própria vida dos acorrentados naquele lugar. A passagem bíblica de Jeremias capítulo 11, versículo 11, é várias vezes mostrado durante o filme. E aqui no final, o filme começa a ter uma mensagem mais religiosa também, com a Red dizendo que aquilo tudo está acontecendo baseado na vontade de Deus, que ela foi escolhida por Deus para fazer aquilo. Isso e o versículo bíblico juntos dão base para você interpretar que Deus está desapontado com a raça humana, sendo Red a portadora dessa mensagem e punição. O negócio é sinistro. O filme se tornou uma das maiores aberturas de filme de terror da história, contando com 70 milhões de dólares no seu final de semana de estreia. Com um orçamento de 20 milhões, o filme arrecadou 175 milhões no total. O filme tem nota 6.8 no IMDb, menos que o filme anterior do diretor, mas ainda assim um grande sucesso. Por ser uma história que utiliza muito de alegorias, isso acaba afastando um pouco o grande público. Muitas pessoas ficaram sem entender qual era a mensagem que o Jordan Peele queria passar com esse filme dele. Sair de um filme pé no chão que sim tem um lado fantástico como Corra, e ir por um filme muito alegórico como Nós é uma mudança gigantesca. Aquele tipo de filme que vai ter um vídeo de final explicado ou de 100 coisas que você perdeu em Nós, lançado no YouTube no dia que o filme sair. Apesar de Nós ter sido uma decepção para muitas pessoas, muitas outras adoraram o filme, e o nome do Jordan Peele ainda estava muito popular e forte na indústria. Em 2022 saiu seu terceiro até então último filme, Não Olhe. Um filme que dessa vez ia tratar sobre aliens. Eu não sei vocês, mas Jordan Peele misturado com aliens parece uma combinação perfeita pra mim. E tem tudo para dar um ótimo filme. Spoiler, é um ótimo filme. O filme começa com cenas e sons de uma sitcom de auditório e com a passagem de Naum capítulo 3, versículo 6. Lançarei imundícias em você, tratarei com desprezo e farei de você um espetáculo. Após um balão de festa estourar, o chimpanzé usado no programa perde totalmente o controle e começa a atacar todos os membros do show. De cara você vê porque o filme custou bem mais do que os outros, o CGI desse macaco aqui é bom pra caramba. Claro que não é 100% convincente, mas é muito bem feito. Mas a gente não fica muito tempo aqui nesse programa não e mudamos pra um rancho. Nele estão O.J. Haywood e seu pai. Tudo parece normal até eles escutarem um som estranho vindo do céu, como se algo estivesse passando. E quando O.J. percebe, o seu pai foi atingido por algo que caiu de lá. E mesmo com as tentativas do médico, ele acaba não resistindo. A causa da morte seria pedaços barra carga de um avião que caiu exatamente onde o pai do O.J. estava. Que azar, hein? O filme então avança 6 meses no futuro e o O.J. tá tendo que participar de um comercial de TV com o seu cavalo. O que é bem complicado pro O.J., porque ele é muito tímido, coitado. Porém, para a salvação dele, a sua irmã Emerald aparece para comandar as coisas e passar as medidas de segurança sobre o cavalo pro pessoal do set. Vocês sabem que o primeiro conjunto de fotografias em sequência que criou um filme foi um clipe de 2 segundos de um homem negro montado em um cavalo? Homem esse chamado Alistair E. Haywood, o bisavô do avô da Emerald e do O.J. Não, esse cara não existiu e ele não é baseado em nenhuma pessoa da vida
vida real. Pelo que eu pesquisei, isso aqui pode ser uma representação sobre pessoas esquecidas pela história, pessoas que tiveram uma importante histórica em algum acontecimento, mas que hoje em dia não são lembradas nem comentadas. Enfim, depois de um acidente com os cavalos, o trabalho deles é substituído por um de CGI mesmo. Maldita Marvel que não causou efeito prático. As coisas estão complicadas desde que o pai do OJ morreu. Ele tá tendo que vender os cavalos para conseguir se manter. O Lucky, que deu problemas do comercial, vai ser o próximo a ir embora. Ele então vai vendê-lo para Rick, ou Jupe, que é o dono de um parque temático. Jupe é um dos únicos sobreviventes do incidente que ocorreu no show A Casa do Gordy, o show em que o chimpanzé ficou maluco e atacou geral. Mas o estranho de toda essa história é que o Jude trata aquela experiência horrível com muito carinho, não como um evento traumático na vida dele. Ele tem vários itens, bonecos, fotos e roupas da série em um quarto especial no escritório dele. O incidente ocorreu na gravação da segunda temporada em um episódio sobre o aniversário do Gordy. Se só precisou disso pro chimpanzé perder o controle e ficar agressivo, imagina quantas situações de estresse ele não passou. Não é difícil de encontrar na vida real casos de chimpanzés que foram tratados como pessoas e acabaram despirocando de vez. Em uma simples pesquisada no Google, você encontra sobre o caso do chimpanzé Travis, que atacou a sua dona, deixando ela completamente desfigurada. Quem diria que tratar animais silvestres como filhos/pessoas seria algo ruim para o mental deles? Que surpresa, né? Voltando ao Jupe, ele conta com muito interesse de uma participação feita no Saturday Night Live sobre um incidente com Gordy. Sim, uma interpretação em um programa de comédia sobre um incidente que deixou vários feridos e mortos. Aqui você consegue perceber a primeira crítica escancarada do filme. Crítica sobre espetáculo, sensacionalismo e falta de tato da mídia para tratar de assuntos mais sensíveis. Quantas vezes você não já viu programas de TV ou jornais tratando sobre casos muito violentos e traumatizantes para um grupo de pessoas ou uma família, apenas com interesse, apenas querendo explorar ao máximo aquelas pessoas para conseguir uma matéria perfeita, para conseguir aumentar a sua audiência. O sensacionalismo e o espetáculo tá acima de qualquer sentimento humano. Enquanto o Jude fala animado sobre a encenação do programa, o filme muda para uma cena dele desesperado escondido embaixo de uma mesa, fugindo da fúria de Gordy. Interessante ele falar com tanto entusiasmo de um evento tão traumático daqueles. Depois de voltar para casa e relembrar os velhos tempos, Emerald percebe que o Ghost, outro cavalo, tá na era de rancho sozinho no meio da noite. O CJ então vai até lá, mas o cavalo se assusta com algo e acaba saindo correndo. O OJ então pega um carro para tentar encontrar o cavalo, mas quando ele olha para cima, vê um objeto estranho passando pelos céus. Nesse meio tempo, na casa onde Emerald tá, as luzes caem e voltam um tempo depois. Alguma coisa está interferindo com os aparelhos eletrônicos daquele lugar. Talvez aquela coisa que estava voando? O OJ então conta sobre a coisa que ele viu passando nos céus para sua irmã. Algum tipo de OVNI cruzando as nuvens. A Emerald, que não é boba nem nada, vê isso como oportunidade para ganhar dinheiro. Eles compram alguns equipamentos de vigilância e câmera de segurança e o Angel, funcionário da loja, vai montar para eles. Por sorte, ou azar, ela é um entusiasta quando o assunto é criaturas do espaço sideral e vai ajudar o OJ e a Emerald nessa empreitada, mesmo sem ser chamado. Mais tarde naquela noite, o OJ vai até o celeiro e ele encontra com criaturas cinzas de outro mundo. Brincadeira, são só os filhos do Jude pregando uma peça ali no pessoal. Porque a irmã do OJ usa um cavalo de plástico lá do Jude para usar de isca pro OVNI. O OJ então sai para buscar outro cavalo que resolveu sair andando. Enquanto isso, o Angel, no trabalho dele, liga para Emerald para falar que a câmera B perdeu o sinal. O cavalo que o OJ estava tentando levar de volta, por algum motivo se revolta e sai correndo na direção oposta da casa. Do que ele estava com medo, você se pergunta? De uma nuvem que resolveu sugar o cavalo de plástico que ele estava usando de isca naquele lugar. O OJ corre mais que o Forrest aqui, se esconde embaixo de um telhado, mas o cavalo não tem tanta sorte e acaba sendo levado. Infelizmente a câmera A não conseguiu gravar nada, porque tinha um louva-a-Deus nela. E justamente depois que a coisa voadora vai embora, o louva-a-Deus sai também. No dia seguinte, o Angel aparece para mostrar algo bizarro. O ser de outro mundo ainda tá no rancho. Ele passou a gravação da câmera das últimas horas e mostra que tem uma nuvem que não se mexe. Uma nuvem que o OJ percebe que tá vendo nos últimos 6 meses. O OVNI tá usando a nuvem para se camuflar. E ele tá ali há muito mais tempo do que eles perceberam. Depois de muito medo e confusão, tá na hora de ver o que realmente aconteceu nesse programa de TV. O Jordan Peele nunca foi um cara do gore, então ele vai tentar esconder as coisas usando um móvel, uma mesa, uma porta, para não mostrar toda a chacina lá que o macaco tá fazendo. E tudo é visto pelo POV do pequeno Jude, que tá escondido embaixo de uma mesa. Depois de dar conta de todos os outros membros da família, o Gordy encontra o Jupe escondido embaixo da mesa. Na verdade, se você perceber bem, tem uma parte do pano da mesa cobrindo a visão do Gordy, o que faz com que ele estique o braço para ver o que é que tá ali embaixo. O Jude, que pensa ser um toca aqui, estica sua mão, mas antes que ele consiga encostar na mão de Gordy, o macaco é abatido. Lembra que o OJ tinha vendido o Lucky pro Jude? Então, vocês vão ver o porquê dele querer aqueles cavalos e porquê dele até ter feito uma proposta pelo rancho do OJ mais cedo. O Jude faz um show no seu parque onde ele crê que foi escolhido por alguma força maior. 6 meses atrás, às 6h13, ele viu um OVNI que sugou o cavalo que ele estava tentando treinar. Ele, com seu ego inflado, acha que pode domar aquele animal estranho, assim como ele supostamente estava fazendo com o Gordy quando ele era criança. Então, toda sexta, nos últimos 6 meses, ele faz
faz um espetáculo com o público para excitar o OVNI, sacrificando um cavalo no processo. Porém, o bobão recebe uma pequena surpresa. O OVNI, que só deveria aparecer às 18 horas, aparece uma hora mais cedo. Não era esse o plano, mas o show tem que continuar. Mas dessa vez o OVNI tá diferente. Ele não só resolve absorver o cavalo, mas sim todas as pessoas que estão naquele lugar. E aqui a gente tá com confirmação de que aquilo não é uma nave, mas sim um ser vivo, um animal. A gente tem a visão mais detalhada pela primeira vez no interior do animal. É um ser muito estranho, maleável como pano e que parece ser meio transparente por dentro. Eu não sou um grande espectador de filmes de Alien não, mas eu nunca vi esses seres sendo representados dessa maneira aqui. Eu tenho uma história triste com essa cena. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme nos cinemas, e eu estava lá comendo minha pipoquinha, tomando meu refrigerante, e me deu muita vontade de ir no banheiro. Eu fiquei segurando a vontade de ir no banheiro, sei lá, dos primeiros 20 minutos de filme até essa cena aqui, que é mais ou menos lá para 1 hora. Eu saí para ir no banheiro antes dessa cena acontecer. Por quê? Porque eu não conseguia mais segurar, eu precisava usar o banheiro. Então, uma ida ao banheiro, que demorou uns 10 minutos, me fez perder uma das cenas mais fodas desse filme aqui. O OJ, que tinha ido buscar o seu cavalo após perceber o que o Jude queria fazer, percebe que não tem mais ninguém no parque. Apenas o Luck, que não foi levado pelo Alien por estar dentro de uma caixa de vidro. Depois de uma cena sensacional com o Alien, o OJ acaba desmaiando e quando chega a noite ele liga pra Emerald, pra avisar que aquela coisa é um animal territorial, indomável e que acha que a Terra é o seu lar agora. A criatura paira pela casa do OJ com a Emerald e o Angel lá dentro, e cospe tudo que ela não consegue digerir, tudo que não é orgânico, fazendo assim chover sangue. Por isso que o cavalo no container de vidro não foi pego. A criatura não conseguiria se alimentar daquilo. O OJ então dá o nome da criatura de Jean Jacket, em homenagem a um cavalo que ele e seu pai tinham, do qual não conseguiam domar de jeito nenhum. Alguns animais não servem para serem domados. O OJ consegue se aproximar da casa de carro e, evitando contato visual com a criatura, consegue resgatar Emerald e Angel. Ele comenta sobre achar que se você não fizer contato visual, o Alien não ataca, e que precisa voltar pro rancho porque tem coisas para fazer. Ninguém quer voltar para aquele lugar, mas os planos mudam quando o diretor do comercial de TV do começo do filme liga pra Emerald. Ela tinha falado com ele antes para tentar fazer as gravações do até então OVNI, mas ele não tinha se importado muito com o assunto, porém depois de ver uma reportagem sobre o desaparecimento de 40 pessoas no parque do Jude, ele muda de ideia. O plano é o seguinte: o OJ vai atrair o ser até um local onde o diretor possa gravar a existência dele, com o diretor contando com a ajuda do Angel para isso. A Emerald fica responsável por criar sinalizações com aqueles bonecos de pano que ficam em frente à loja nos Estados Unidos para conseguir localizar por onde o Jean Jacket está passando. As coisas estão funcionando como planejado até que aparece um idiota de moto para tentar gravar a nuvem. Algum repórter querendo um furo de roteiro. A notícia começou a se espalhar de que tem algo estranho naquele rancho. O burro acaba se acidentando de moto, que desliga do nada, por culpa do Jean Jacket. Mesmo estando todo machucado no chão e com o OJ tentando ajudar ele, o idiota só pensa em registrar o Alien de algum jeito, o que acaba fazendo com que o OJ desista dele e ele acabe sendo pego. O Jean Jacket começa a sondar o OJ, que usando o cavalo, as distrações, um mini paraquedas para não ser sugado e muita habilidade, consegue completar o plano, fazendo assim com que o diretor faça a gravação. E essa cena é sensacional. O Alien passando do lado do OJ, a visão da imensidão daquela criatura, ele passando com o cavalo, o vento, é tudo muito lindo e amedrontador. Mas a gente tem um problema. O diretor, mesmo conseguindo a gravação, disse que a luz não estava muito boa e sobe a montanha para gravar sozinho o Alien. Ele quer a gravação perfeita, gravar o impossível, como é dito no começo do filme. Claro que isso não dá certo e o bobão é sugado pelo Jean Jacket, junto da gravação. O Angel, que ficou à mercê da sorte depois do diretor atrair o Jean Jacket para perto deles, consegue enganar o Alien fazendo ele sugar uma grade de arame farpado que estava preso por ali, deixando o Alien muito bravo e fazendo ele se transformar. Eu nem sei descrever o que foi isso aqui que essa criatura virou. É uma mistura de criatura Lovecraftiana com aqueles anjos escritos na Bíblia. É um negócio muito bizarro. E é interessante que o Jordan Peele resolveu gravar essa luta final aqui no dia, no claro, mostrando todos os detalhes possíveis. Você pode imaginar que isso aqui deveria ser gravado à noite, com a tempestade, com chuva, mas não. O Jordan Peele quer mostrar a criatura dele. Durante o filme ele foi escondendo o máximo que deu e aos poucos foi mostrando como é que essa criatura era. De um OVNI até realmente um ser que veio de outro lugar, que veio de outro mundo. Então eu acho tudo muito bem feito aqui, eu acho que ele fez um belo trabalho. Então é uma cena triste pra cacete. O OJ começa a atrair o Jean Jacket pra longe da Emerald pra ela fugir de moto dali. O OJ é um cara bem caladão, ele não vai ter reações escandalosas e gritar e chorar um monte. É uma atuação bem minimalista. Eu sempre gosto das atuações do Daniel Kaluuya e aqui ele tá perfeito. Você consegue ver no rosto dele, por mais que não expresse muita coisa, quando ele tá com medo, com raiva e triste. É um baita ator, né? Pausa pra mostrar o quão feio e maravilhoso esse bicho aqui é. Depois de se livrar do OJ, a criatura começa a seguir a Emerald de moto até o parque do Jude. Lá ela faz uma referência a Akira e solta a proteção de um balão gigante de um garoto para atrair o Alien. E começa a usar uma máquina de poço do parque para conseguir tirar fotografias de cima. O Jean Jacket, então atraído pelo balão, sobe em direção aos céus. A Emerald aproveita a oportunidade e tira o máximo de fotos que ela consegue. O Jean Jacket então suga o balão, que acaba estourando dentro dele um tempo depois, o finalizando em seguida. Já vai tarde, bicho feio. O filme termina com a imprensa aparecendo, as
as fotos do Alien sendo reveladas e o fucking OJ aparecendo vivo. Que final foda, eu me arrepio todo só de lembrar. Com um orçamento de 68 milhões, o maior até então, o filme arrecadou 123 milhões domesticamente, uma quantia bem baixa levando em consideração o valor de produção. Mas por que isso? Porque os outros filmes foram sucessos maiores e esse aqui não? Bom, porque esse filme é mais caro em comparação aos outros, e também porque o Jordan Peele surgiu com um filme onde a crítica social era o ponto principal, um filme mais fácil de digerir e não tão lúcido e alegórico quanto Nós, ou confuso e simbólico quanto Não Olhe. Então é normal que uma pessoa que assistiu Corra veja esses outros dois filmes e não goste tanto assim. Não tem nenhum problema nisso. Mas isso quer dizer que Não Olhe é um filme viajado, com roteiro ruim, personagens esquisitos e completamente nonsense? Nem um pouco. E cá entre nós, não é porque um filme vai mal em bilheteria que é um filme ruim. O Homem do Norte tá aí pra provar isso. Um filme maravilhoso que foi um grande fracasso em bilheteria. E também não é porque um filme faz muito sucesso que ele é bom, né? Eu não preciso falar aqui de Rei Leão, Capitão Marvel, Minions 1, Minions 2. Assim como Nós, Não Olhe tem nota 6.8 no IMDb. Então se você gostou de Nós, você vai gostar de Não Olhe. Eu acho esse aqui mais confuso em algumas partes do que o filme anterior. Não sei se é porque eu assisti um atrás do outro e minha cabeça já estava bagunçada de Nós. Então sim, vão ter aqueles vídeos de final explicado e sem coisas que você perdeu e não olhe. Mas assim como em Nós, você consegue aproveitar o filme, mesmo se você perdeu algum significado ou... por que aquele sapato ficou girando? Calma, você não precisa saber o que isso significa, nem ter uma certeza absoluta de tudo para aproveitar esse filme. E se você quiser saber mais, eu recomendo você procurar esses vídeos de explicação, ler algum artigo, ver entrevistas do Jordan Peele, que ele fala sobre os filmes, que isso tudo vai te ajudar a mergulhar aí nessas histórias malucas que ele conta. Dos 3 filmes dele, esse é o meu menos favorito. Eu ainda gosto muito, é claro, mas se fosse fazer um top 3 seria Corra, Nós e Não Olhe. Mas e aí, o que é que o Jordan Peele planeja pro futuro? O novo filme dele tá planejado para ser lançado em 2026, mas até agora a gente não sabe absolutamente nada. Não sabe sobre elenco, não sabe sobre roteiro, não sabe sobre nada. Sobre o que será dessa vez? Não sei, mas eu sei que eu tô ansioso de qualquer jeito pra assistir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, um vídeo trabalhoso pra cacete, eu não aguento mais, eu tô cansado de gravar e editar esse vídeo aqui, pelo amor de Jesus Cristo, deixa um like, compartilha o vídeo, comenta alguma coisa, compartilha o vídeo de novo, deixa outro like, entendeu? Faz alguma coisa pra me ajudar, porque o negócio aqui é complexo, esse é o vídeo mais trabalhoso e complicado que eu vejo em toda a minha vida. Espero que vocês tenham gostado, alguma dúvida, alguma crítica, coloca nos comentários, claro, sendo respeitoso, e a gente se vê na próxima. Falou!